Primeiro assim, a gente não identifica um único modo de falar caipira, né? Até muito legal aquele dicionário do Cecílio, né? Dicionário caipiracicabano, que identifica o caipira de Piracicaba, né? Se a gente andar para outras regiões, não vai ter o R tão arrastado assim, tão puxado. Mas nem por isso deixa de ser um falar caipira. Então, a construção da linguagem, e aí os linguistas têm muito mais propriedade para dizer isso, né? Eu venho da área da filosofia e eu muito ligado à filosofia da cultura. Então, eu bebo muito nessas fontes, né, para interpretar aquilo que a gente vê, percebe. Então, como a minha perspectiva de filosofia também é muito pautada no existencialismo, né, nessa perspectiva tanto da fenomenologia quanto do próprio existencialismo, a gente gosta muito de olhar essa realidade que nos habita com aquilo que a gente dialoga. A percepção é aquela que eu disse anteriormente, né? Em cada lugar você tinha diferentes grupamentos indígenas. Bom, são falantes das suas próprias línguas nativas, das suas próprias línguas originais. Nós tivemos fenômenos, né, diferentes em cada lugar em que essas relações vão se constituir. Então, por exemplo, quando nós temos o fenômeno dos bandeirantes, né? Em cada lugar houve uma ação, em cada tempo houve uma ação, em alguns lugares mais dura, em alguns lugares menos dura, talvez, e que foi possível esse encontro cultural para se entender a linguagem do outro. Quando nós temos a presença dos jesuítas no Brasil, num processo missionário, de evangelização, nós temos ali marcado na história também uma das primeiras práticas pedagógicas vindas da Europa para se consolidarem aqui, que era a evangelização dos indígenas. É óbvio que nessa aproximação houve um cuidado maior por parte dos jesuítas em entender a linguagem ou as linguagens da população nativa. E em cada lugar nós tínhamos grupos étnicos indígenas diferentes. Então a gente vai ter o tronco Guarani, tronco Tupi. Esse encontro, essa aproximação que permitiu se falar e se ouvir, ela vai construindo uma outra língua. Ela vai construir uma outra língua. É a necessidade natural da comunicação que o ser humano tem. Então a linguagem é um fenômeno cultural humano extremamente marcado por essa mobilidade, por esse trânsito, por isso que o dicionário ele não se engessa. Ele sempre vai abrindo possibilidades de novas palavras. Sempre. Quando a gente pega hoje nas linguagens da internet, olha, pegando lá num português mais arcaico, vós, me, se, você, você, VC na linguagem hoje da internet. É essa construção. O conseguir expressar uma palavra, o nativo, como que ele expressa essa palavra? De diferentes etnias indígenas. São muitos troncos. Aquela mesma palavra ensinada pelo português, com aquele sotaque, como que eu consigo reproduzir? Como ela vai ficar? E depois ainda você tem a presença do africano aí, de diferentes lugares. Por isso que a gente tem uma língua portuguesa brasileira, quase que alguns autores vão dizer nós temos uma língua brasileira, né? Não dá, volta aquela discussão de etnia, porque ainda nós conseguimos nos fazer compreender pelos portugueses de Portugal e de outros lugares, outras colônias portuguesas. Então ainda é um português, mas é um português com um sotaque brasileiro, com um jeito brasileiro. E como o Brasil é uma extensão geográfica extremamente grande, são muitos sotaques. São muitos sotaques. Então é um equívoco pensar que o caipira é só esse sujeito que arrasta o R, que é uma característica nossa aqui. Tem outros que não vão fazer isso. Em Minas é muito comum outros timbres, né, dessa vocalização. Então eles têm muito um in no final, né? Algo bonitinho, pertinho. É um outro jeito, né? Então depende de como esses acordos foram dados. Volto a dizer, a cultura
num processo de encontros, ela vai acontecer mesmo, ela vai se modificar, ela vai modificar tanto quem traz quanto quem chega, né? Quando quem está, né? Vão ser modificados, não tem como, não existe essa passividade na cultura, e isso pode ser por processos dialógicos ou dialéticos. Então, pela imposição, pela força, e aí também toda força ela impõe uma resistência contrária, né? Ela vai ter isso, é uma lei física, mas tem encontros que foram dialógicos. Foi simpático para mim, foi mais fácil aceitar, como você aprendeu o meu também, né? Então é um grande lugar de celebrações. A linguagem, você tem, eu diria, que é o cenário perfeito para a gente olhar muitas dessas narrativas, né? Dos contos, das lendas. Olha para onde remete isso. Porque perceba, quando se fala que nós somos frutos também de muitas tradições, quando a gente fala em tradição, quando eu penso aqui num autor africano chamado Amadou Mpateba, ao se referir a essas tradições na perspectiva africana, ele fala de tradição oral. Então, todos esses povos antigos, eles têm a oralidade como forma principal de encontro com o outro, a palavra falada, essa palavra do acolhimento, essa palavra da hospitalidade, da prosa. Olha a prosa do caipira. Então, querendo ou não, ele vai querer ouvir o outro. Quem gosta de prosa quer ouvir. Como quer falar? Ele quer contar histórias, ele quer narrar histórias. E essas histórias vão fazendo sentido. Como cada um vai conseguir expressar isso? Olha aí, quando a gente pensa no boitatá indígena, né? Quando a gente pensa em a construção do Saci Pererê, que é uma construção de uma narrativa dialética de dor, por que um menino negro sem uma perna? Que foi cortada a perna dele para não fugir? Não para pensar isso. O negrinho do pastoreio lá do sul. Então a gente vai começando a pensar quem são esses sujeitos, né? O Caapora, né? Qual é aquele outro personagem também que tem o pé virado para trás? Hã? Curupira. Curupira. Da onde vem essa narrativa que vai fazer parte do universo caipira do interior? Indígena. É a história que eu ouvi dele. E que eu adaptei, eu construí. E essas expressões, veja, Curupira, Boitatá, que eu vou colocando nesse falar, é porque eu aprendi dele. Agora, quanto colonizador, foi imposta a língua portuguesa. E aonde houve o apagamento maior das populações indígenas, talvez ela apareça cada vez menos nas expressões faladas naquele lugar. Se a gente olhar, por exemplo, quando a gente vai para o sul do país, nós temos uma colônia europeia de diferentes localidades muito forte, né? Alemã, e há lugares que eles preservam a língua alemã mesmo, né? Na família se fala em alemão. Veja, isso sim é interessante ser preservado, é lógico que tem que se preservar, a comunidade japonesa preservar a língua, as comunidades africanas que estão hoje retomando suas línguas, né, nativas do continente, é legal conhecer isso. Mas à medida que essa construção ela perde a capacidade de dialogar com o local que ela está, não é mais a Europa, é Brasil. Ela vai se distanciando e de fato é uma extensão, poxa, de tal país aqui. É bonito a gente ver isso, é bonito a gente ver a preservação, mas também é muito rico não perder o diálogo. A gente tem a comunidade tirolesa aqui em Piracicaba, que preserva ainda com muito esforço a língua tirolesa. Mas olha como é bonito aqui em Piracicaba, quando a gente olha essa influência tirolesa no caipira, no falar caipira daqui. Como é marcante isso aqui, como é bonito. Então é bonito a gente ver lá a comunidade, né, Santana, Santa Olímpia, preservando aquelas características de dança típicas, mas quando eles dialogam com o todo, no qual eles também são parte. Como que isso contribui culturalmente para a gente celebrar em Piracicaba algo muito específico, uma subjetividade desse lugar, que é um fenômeno daqui.
e que a gente só pode conhecer existindo aqui, ou quando a gente passa por esse local. Então, isso é o bonito. Por isso que eu falo que a construção do caipira, em qualquer esfera, é essa construção permanente. E quanto mais o ser humano se permite esses diálogos, esses encontros, de uma forma que ele ouça o outro e também possa dizer ao outro um pouco do que ele carrega, muito mais rico se torna tudo. Aí nós vamos ter essa culinária. Aí eu gosto de celebrar isso na mesa também. É na prosa, mas é na mesa. Aquela culinária que você vai ter vaca atolada, você vai ter angu, você vai ter polenta com molho de carne moída, você vai ter macarronada comida com arroz e feijão. Veja, macarronada que vem pelo italiano e o macarrão já vem da China. Olha a construção que é isso. E que para o caipira, esse caipira do mato, macarronada é mistura. É mistura, ela não é o prato, né, que se come só, se come com arroz e feijão. E que às vezes vai ter a galinha caipira também, e que às vezes vai ter a mandioca. Olha quanta riqueza cultural num prato de comida. E que são esses encontros. E aí, quando você traduz isso, pensando esses falares, pensando esse modo de comer, pensando o modo de se vestir, pensando essa maneira de ver o mundo. Quanto que a gente não ganha com isso se a gente pensar o Brasil a partir desses valores civilizatórios? Quando a gente olha isso para a dimensão ética, estética e, sobretudo, mais do que nunca necessária, política da vida. E com isso se pensar uma economia de solidariedade. Uma economia que não é pensar a economia apenas no mundo capitalista, pela ideia que a gente... mas pensar a partilha de coisas, a partilha dos bens constituídos, construídos, preservados. Isso também é partilha de afetos. Então não é o dinheiro em si. A economia ela também tem que ser pensada por uma perspectiva que é o coração. E aí eu traria também outra referência que é importante, que vai dialogar 3 elementos muito bonitos, que são esses 3 elementos originais para a gente pensar tudo isso e ter um carinho maior por essas construções. A gente vai pensar numa narrativa do Evangelho que fala dessa mesa da comunhão, né? Do dividir o pão. Quando a gente fala do milagre da multiplicação, um dos milagres atribuídos a Jesus foi pegar lá um número mínimo de pães, um número mínimo de peixes, dividir para todos comerem. Quando a gente olha para as comunidades indígenas, elas são aldeãs, partilham bens, compartilham coisas. Quando a gente pensa no que os africanos trazem, sobretudo os de origem banto, no primeiro momento, a gente traz o tal do Ubuntu. Somente sou quando o outro é. Tudo partilha. E quando a gente fala essas 3 construções olhadas na constituição do ser caipira, o caipira bebeu nessas 3 fontes. Por isso que ele gosta da hospitalidade. Por isso que ele quer servir bem quem chega na casa dele. Ele sabe acolher. E ele divide. Não, onde come 1, come 2, come 3, come 4, come 5. E o que ele pede a Deus? Para não faltar. Que não falte em casa e não falte para o outro. Ajuda, aquele negócio de emprestar, você tem 1 quilinho de arroz, faltou em casa. Não, está aqui, vizinho, que a gente vê muito nas periferias ainda. Então esse é um fenômeno que mostra, eu estou olhando o outro. Eu estou atento ao outro. Ele não é individualizante, de supremacia. Ele não se coloca acima do outro. E se porventura, por fatores econômicos monetários, ele tem uma condição social que o coloca num lugar diferenciado, ele faz questão de ser colaborativo a esse que não está. Esse é o espírito que move essa forma de existir, essa forma de estar, ou pelo menos deveria mover. Então, é a isso que a gente tem que estar atento. Então, reconhecer
o caipira negro, reconhecer essas origens indígenas, que está lá o caboclo, né? O caipira indígena, o caipira branco, o caipira imigrante de diferentes lugares. É isso. Japonês, né? E todos que chegam aqui, né? Que chegaram a esse país e que ajudaram a constituir esse país da maneira como ele está e que agora é aprimorar a compreensão de quem nós somos. Quem é o Brasil? O que é o Brasil? Quem é o povo brasileiro na sua ampla e enorme diversidade? Mas quem é ele? O que nos constitui quanto pessoas e o que é ser pessoa humana a partir de todas essas possibilidades tão ricas que nós herdamos. Pela dor, pelo amor, mas herdamos. Então essa é a ancestralidade comum a todas nós. Depois nós procuramos as ancestralidades específicas. Meu ancestral que veio da Itália e que fez isso aqui nessa terra, que dialogou com o outro. Meu ancestral que veio da África, diferentes lugares, que veio da Ásia, de diferentes lugares, que veio do Oriente Médio. Eu vou reconhecer esse sujeito, mas que lá atrás ele já se adequou e dialogou com os que estavam aqui para poder existir aqui e eu existir aqui. Senão nós não existiríamos aqui. Então essa é a primeira reverência que a gente deve fazer. E o caipira não foge disso, quando ele usa o argumento muito dessa singeleza, né? Dessa beleza, dessa simplicidade, pôr o pé no chão, contemplar, ver o sol estrelado e achar o céu bonito, olhar a lua, de saber, muitos ainda, olhar pela posição do sol, calcular o horário, ter as horas grandes do dia e da noite como um momento de maior inspiração que o leve a agradecer a Deus ou aquilo que ele acredita pela existência, né? São essas coisas, né? E quando a gente volta a isso, a gente é muito mais feliz. Porque a felicidade não está no ter, ela está no celebrar. É não faltar e celebrar junto. É comer junto, beber junto, festar junto, por isso que eu gosto tanto de festa, né? É isso.